Nessa aula veremos sobre o widget Checkbox. Eu vou te mostrar como ele funciona, como estilizar do jeito certo e veremos como obter o estado dele para criar funcionalidades no seu projeto utilizando blueprints. Vamos entender. Antes de entrar na parte prática, é importante entender o conceito por trás do Checkbox. Ele é um widget de interface pensado para representar escolhas de estado, onde algo pode ser ativo, inativo ou em alguns casos indefinido. Na prática, ele é utilizado sempre que o jogador precisa ligar ou desligar uma opção, confirmar uma preferência ou controlar comportamentos do sistema através da interface. Por isso, o checkbox é extremamente comum em HUDs, menus de configurações e telas de opções, funcionando como uma opção de ponte direta entre a interface visual e a lógica do blueprint. Você pode buscar pelo widget procurando pelo nome, ou vir aqui direto na seção comum da paleta. Primeiro que para demonstrar, coloquei esse widget de teste para aparecer no começo do jogo. Defini o controle para focar apenas na UI e liberei o cursor do mouse. Então, só de colocar ele aqui no Canvas e reproduzir, ele já aparece na tela com sua funcionalidade. Você vai ver que, por padrão, ele é um quadradinho clicável. Você clica e ele marca. Clica de novo e ele desmarca. Isso já é o comportamento base do checkbox. Um detalhe é que todo esse espaço retangular verde é a área clicável do checkbox. Então certifique-se de ajustar o tamanho ou definir para redimensionar de acordo com o conteúdo para que não clique em um lugar errado e ative esse widget sem querer. Só marcar a opção Size to Content. Uma coisa importante é que o checkbox não é só esse quadradinho sozinho. Ele é um widget que pode ter conteúdo dentro. Ou seja, você consegue colocar um texto como filho e transformar em um item completo de menu, tipo ativar sombras, mostrar dano, modo janela, esse tipo de coisa. Só reproduzir e pronto. Agora eu tenho um checkbox e o texto do lado funcionando como item de interface de verdade. Agora vamos entender o estado inicial dele. Se você selecionar o checkbox e olhar nas propriedades, você vai ver a opção de estado, que é o Check State. É aqui que você define como ele nasce quando o widget aparece na tela. Se você deixar como Unchecked, ele nasce desmarcado. Se colocar como Checked, ele já começa marcado. E tem um terceiro estado que pouca gente usa, mas existe, o Indeterminado. Esse estado é tipo um neutro, como se o jogador ainda não tivesse definido se aquele está ligado ou desligado. Isso pode ser útil em algumas interfaces mais complexas, como quando você está representando uma configuração que depende de múltiplas escolhas ou um estado que ainda vai ser carregado de um save. Agora vamos falar de estilo e aparência. Aqui de início, pode definir para o checkbox funcionar da forma tradicional ou como um botão. Seria uma outra alternativa para o botão, tipo com mais liberdade de customização, porém sem todos os eventos que o botão oferece. Podemos ver que o checkbox tem imagens para cada estado. Ele tem a imagem para o desmarcado, a imagem para o marcado, imagem para quando sobrepor e imagem para quando estar pressionando. A lógica aqui é simples. Cada uma dessas imagens representa como ele deve aparecer em cada momento. Você pode trocar a imagem, pode trocar a cor, pode colocar um ícone personalizado, pode até fazer um estilo totalmente seu com UI de jogo. Para um exemplo rápido, vou definir o desmarcado com a imagem da caixa vazia e ajustar o tamanho. Vou copiar o valor pressionando Shift com o botão direito do mouse e colar com Shift e o botão esquerdo no Unchecked, Hovered e Pressed. Ao sobrepor, vou apenas diferenciar deixando um pouco mais escuro. E para a imagem marcada, seleciono a textura com a marcação. Vou copiar e colocar nos outros estados também. E escurecer ao sobrepor para ter uma diferença. Vou reproduzir e pronto, já temos um checkbox customizável. Pode até pedir para algum IA fazer o design do jeito que precisar. Agora vamos falar de espaçamento. Esse padding é o espaço entre a caixa e o conteúdo. Então, se você quer dar uma afastada no texto para não ficar colado na caixa, você mexe no padding.
aumenta o left, por exemplo, para deixar o texto mais distante. Isso aqui é detalhe, mas é esse tipo de ajuste que deixa a UI com cara profissional. Além disso, existem as opções de background. Dependendo do estilo que você estiver usando, você consegue configurar uma caixinha de fundo do item inteiro como uma camada adicional da caixa. Isso é muito utilizado quando você quer que o item do menu inteiro acenda quando o mouse passa por cima. E também tem a parte do som. Você consegue configurar o som quando marca, som quando desmarca e som quando passa mouse por cima já por aqui, sem utilizar blueprints. Para o menu, isso dá um feedback bom e deixa o sistema com cara de jogo mesmo, não só de interface crua. Agora vamos para a lógica, vamos ver o evento e como obter o estado do checkbox pelo gráfico com blueprints. Para isso, primeiro você precisa transformar esse checkbox em uma variável. Aqui embaixo na aba de detalhes temos apenas um evento, o onCheckedStateChange. Quando você cria este evento, ele aparece no gráfico e já te entrega o valor novo como boolean. Ou seja, toda vez que o jogador marcar ou desmarcar, esse evento dispara automaticamente. Aí você pode salvar em uma variável, pode chamar uma função, pode atualizar o HUD, pode aplicar configurações ou o que você quiser. Isso aqui é o padrão ideal para menus de configurações, porque você não fica checando o estado a todo momento. Você só reage quando muda. Para visualizar, vou colocar para alterar o texto de acordo com o estado do checkbox. Vou apenas definir o texto como uma variável, arrastar para o gráfico, buscar pela função setText e conectar assim. Dessa forma vou reproduzir e quando eu clico para marcar, vai aparecer como verdadeiro. E quando eu clico de novo para desmarcar, vai aparecer como falso. E pronto, assim você consegue facilmente fazer um sistema de checkbox funcional, controlado e com resposta imediata. Mas também existem outras funções relacionadas que pode utilizar para checar o estado do checkbox. Pois você pode arrastar a variável do checkbox para o gráfico e buscar por isChecked. Isso te retorna um boolean. Se estiver marcado, vem true. Se estiver desmarcado, vem falso. E pronto, você já consegue jogar isso no branch e seguir com lógicas. E também temos o getCheckedState. Esse node te retorna um enumeration, que é a lista dos estados com suas 3 possibilidades: não checado, checado e indeterminado. Com ele você pode utilizar um switch ou um select. Isso é muito mais completo do que o branch com boolean, porque agora você consegue reagir ao estado indefinido também. Se tiver alguma dificuldade sobre programação, não deixe de checar minha playlist sobre blueprints, pois eu cubro todos os conceitos desses nodes. Mas qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!